Pronto, de volta. Oi, Roberto. Beleza? Deixa eu te pedir uma coisa. Acho que é melhor parar a gravação da aula passada e começar outra. Porque será que é possível fazer duas ou é melhor pedir para o Júnior picotar depois? É melhor, sabe? Por uma questão besta. Se eu paro a gravação da aula passada, e vai dar problema. Porque primeiro que Tá quando bom. para, ele começa a tal da renderizar, certo? Que ele transforma um arquivo X num arquivo Y, certo? Esse negócio demora um certo tempo, 10, 15 minutos, e ocupa muito do computador. Então, usar o Zoom ao mesmo tempo e ainda tentar fazer uma outra gravação em cima, vai dar. Entendi. Sem problema, eu peço para ele editar depois. Então, só por isso, tá certo? É mais fácil ele dar uma picotada, viu? Tá certo? Tranquilo. Não é difícil, certo? Então, é mais Não, fácil. não. Acho que é simples. Bom, muito bem. Então, deu tempo de fazer um cafezinho. Eu vou começar só respondendo perguntas que ainda ficaram algumas perguntas que ficaram da sessão passada, né, da aula anterior, certo? Em que é uma pergunta sobre, no caso de dengue, em que temos um vetor de infecção, mosquito Aedes aegypti. Esse cálculo de N0 teria sido feito dessa mesma forma? Bom, basicamente, sim ou não, depende. Porque é assim, quer dizer, o modelo, tá certo? Que se usa para dengue, tá? Não é necessariamente um modelo SIE, certo? É um modelo que... Então, aí tem várias questões. Né? Depende de qual tipo de pergunta você quer responder a respeito de dengue, por exemplo. Então, se você quer responder assim, qual que é a quantidade de mosquitos que eu preciso eliminar para evitar uma epidemia de dengue, eu tenho que ter os mosquitos na equação, certo? Então, tem que botar os mosquitos infectados, tem a dinâmica epidêmica do mosquito e a transmissão para humanos através de termos de transmissão de contato mosquito-humano, certo? Por quê? Porque se eu quero responder a respeito desse tipo de problema, certo? Porém, pode também, se eu quero só saber, não quero saber nada a respeito dos mosquitos, eu só quero caracterizar uma epidemia que já passou, eu posso talvez fazer um modelo sem os mosquitos, tá certo? E é como se os mosquitos fossem um vetor, mas é como se eu infectasse outra pessoa. Então, pode existir dos dois tipos. O cálculo de R0 para cada um desses modelos é factível. Ele se faz pelo mesmo tipo de análise, certo? Que é uma análise da estabilidade do ponto em que não tem nenhum infeccioso e só tem pessoas em categorias não infecciosas, certo? E aí você olha para esse ponto, em geral, é todo mundo susceptível, certo? E não tem nem mosquito, nem pessoas infecciosas, nem assintomáticos, nem nada, tá certo? Esse é um ponto fixo. Você não introduzir a doença, todo mundo fica suscetível para sempre, e você analisa a estabilidade desse ponto fixo, e o cálculo de R0 sai através disso, como sendo uma coisa associada a uma coisa que chama-se matriz da próxima geração, Next Generation Matrix. Vocês têm interesse matemático em saber como se faz isso e tudo mais, olhem esse verbete aí, achem Next Generation Matrix, vocês vão saber como é que faz. Então, a racionalidade de cálculo R0 é a mesma, certo? Bom, depois vem uma pergunta que essas divisões estão desconsiderando os pontos de derivadas nulas. Bom, eu não sei, acho que eu tinha respondido isso de uma outra forma. A gente está tratando de modelo SR, só tem certo? Um negócio em que tem que ter uma derivada nula, certo? Que é o ponto DI, tá certo? Igual a zero. De resto, quando você tem epidemias recorrentes e tudo mais, enfim, são outros sistemas de equações, e aí muda a nada. E depois tinha uma pergunta, mas que acabou sendo respondida, tá certo? Como a gente não está considerando mortalidade, certo?
Não seria interessante fazer o resultado final em termos de S para saber quantos não pegaram a doença? Acho que você perguntou antes de eu acabar a conta, porque eu acabei calculando o S, tá certo? Então, quer dizer, eu calculei o R, portanto, 1 menos R é o S, tá certo? No final da doença. Beleza. Acho que é isso que a gente tem como perguntas que ficaram da sessão anterior, certo? Então, vamos falar de Covid no Brasil. Eu gostaria, então, de dividir essa conversa, certo? Em 3 pontos essenciais, mas depois, digamos, se quiserem fazer perguntas mais extensas sobre isso, eu vou deixar um tempo maior de conversa, vou também tentar acabar um pouquinho mais rápido, para vocês terem um intervalo um pouquinho maior para a próxima aula, 15 minutos. Tá? Então, vamos falar dos dados, depois da história da epidemia no Brasil, e quais modelos estudar para o quê? Certo? Bom, primeira coisa, já lembrando que a gente vai querer falar de modelos, nós estamos falando de uma epidemia em curso. E, então, a gente está numa situação de modelagem de um outbreak, de uma epidemia em curso. Certo? Então, isso é diferente de eu olhar para modelos, por exemplo, para epidemia de sarampo no estado do Amazonas em 2018 e 2019, por exemplo. Certo? Tem muitos projetos nossos que olha isso. Diferente, porque a epidemia já acabou. Os dados estão consolidados dessa epidemia. Já você sabe todos os dados. Número de incidência, etc. Está tudo mais ou menos consolidado. Certo? Quando você está falando de uma epidemia em curso, tá certo? Os problemas que vocês têm são muito diferentes do que você tem quando você olha para epidemias e para séries temporais, por exemplo, de outras epidemias que já aconteceram, e você pergunta outros tipos de pergunta do que as perguntas se colocam quando você está em uma epidemia em curso. Em epidemia em curso, em geral, você quer avaliar situações que possam ser informativas para quem precisa tomar decisões, certo? Para gestores, certo? Quanto que se é muito mais acadêmico olhar para epidemias no passado, que podem ter resultados importantes, certo? E podem, obviamente, levar a tomar as decisões sobre prevenção, para que não se repita o que aconteceu no passado, mas são tomadas decisões diferentes das tomadas decisões que têm que ser tomadas em uma epidemia em curso, portanto, os problemas, o tipo de análise que você vai fazer para um outbreak, uma epidemia em curso, é diferente de olhar para epidemias passadas e os modelos têm que se adaptar a isso. Certo? Muito bem. Então, quais são os dados que tem? Você fala assim, tá, quais são os dados? Todo mundo vê lá, muitas vezes, está aqui a curva epidêmica de um monte de países, de estados, de não sei o quê, sabe? Número de novos casos diários. Certo? Esse é o dado geral que tem a miúde, digamos, por aí, e ele tem uma série de questões a serem consideradas. Esse dado é um dado que você pode pegar, tá no portal do governo, tem aquela John Hopkins e tudo mais, etc., certo? Que usa dados oficiais. Certo? Esse dado não é muito bom se você quer responder perguntas mais finas. Então, primeiro, por quê? Bom, primeiro é o seguinte, né? Depende, você tem que ter noção de qual é a agregação espacial dos dados que você deseja para responder certas perguntas. Certo? Se você quer falar coisas de município, você precisa dos dados do município, certo? Muitas vezes isso não está disponível de uma forma simples e rápida, assim, aberta, sem um trabalho. Já vou dizer como é que faz para ter, mas enfim. Então, você precisa de uma agregação fina. Você quer falar de Estado, precisa de dados de Estado. Muitas vezes a gente quer falar do Brasil inteiro. Mas eu, como vou mostrar a história da epidemia um pouco, o Brasil inteiro, ele como é um país muito grande, com muitas características regionais, a agregação dos dados de todos os estados acaba fazendo muito pouco sentido, certo? Porque aquela composição de situações muito diferentes, espacialmente distribuídas,
com curvas epidêmicas em ascensão no sul e estáveis no nordeste, descendo no centro-oeste, ou sei lá, uma coisa assim. Tá certo? Então, essa agregação para coisas nacionais, ela é complicada, e eu acho que isso é uma das principais críticas que ele pode fazer a muitos desses modelos internacionais que fazem previsões para todos os países. A Imperial tem um desses, a Universidade de Washington tem um desses, a Berna tem, Basel tem um desses. São grandes modelos que usam dados oficiais do país e faz uma trituração de dados aí e espelha alguma coisa, certo? Mas isso diz muito pouco para o caso brasileiro, certo? Isso é certo? Mais razoável fazer as coisas por estados ou por cidades, no caso do Brasil. Muito bem. Ok. Bom, muito bem. Então, digamos que você tem lá, então, curva de novos casos por dia ou por semana, certo? Muito bem, você tem lá essa curva e para o estado ou para a cidade que você está interessado. Aí você tem que se perguntar o que é aquele dado, certo? Então, tem lá, dia tal, tantos casos. Aqui não é o número de novos casos que teve naquele dia. Não é. Aquilo é o número de novos casos notificados naquele dia. E a data de notificação não é a data em que a pessoa teve os primeiros sintomas ou que a pessoa se infectou. Sabe? Não é a data, simplesmente. A data de notificação vai depender do hospital, do serviço público do Estado, do município, da Secretaria de Vigilância Epidemiológica, depende de gerência de dados. Ela vai depender também da situação epidêmica, a data de notificação. Ela vai demorar mais se você tem um hospital que não tem ninguém designado para fazer só aquilo, a notificação para as fontes oficiais. Certo? Tem um sistema lá, certo? Mas não tem ninguém designado. Na verdade, é uma das pessoas do apoio da enfermagem que faça, ou uma médica, e você está no meio de uma situação caótica, não vai ser notificado tão cedo. Vai demorar uma semana, 2 para ser notificado. Tá? Em outras situações, talvez seja notificado mais rápido e depende da organização do serviço. Você percebe, então, que olhar os números através da sua data de notificação cria problemas, porque aquilo não é um número que reflete apenas uma realidade epidemiológica, reflete também uma realidade administrativa, vamos dizer assim, gerencial do sistema de saúde. E no Brasil a gente tem atrasos de notificação, tá, muito grandes, que também tem uma outra coisa que são os atrasos de digitação. Foi notificado, mas está em papel, tem que ser digitado no sistema. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Tá certo? Mas aquele número que você recebe lá, quando você olha o Jornal Nacional, quando você olha o site XYZ, tá certo? Em geral, data de notificação. E isso não é uma coisa que está, digamos, modelada em geral. Então, muito bem. Então, a gente diria o seguinte, então, qual que é uma boa data? Bom, a data de infecção. Só que a data de infecção as pessoas não sabem. A maioria das pessoas não sabe como pegou. Não sabe desde quando está infectado, está doente. Sabe quando tem o primeiro sintoma. Então, o primeiro sintoma é uma data relevante. Ela tem uma realidade epidemiológica, ela é clinicamente conectada com a doença. A data de primeiros sintomas. Muito bem. Aí tem um outro problema. Tá. Primeiro, tem esse dado? E quem não tem sintomas? Tá? Problema. Certo? Pessoas que vão ter sintomas, tem pessoas que têm sintomas muito leves, talvez passem por um médico e vão ser notificadas, e pessoas que são hospitalizadas, que têm que ser sempre notificados. Com atraso, mas vão ser notificados. Certo? Então, a data dos primeiros sintomas é uma data interessante, mas, veja, tem gente que não tem primeiro sintoma. Tá? Então, esse é um problema. Certo? Como tem atraso de notificação, mesmo que eu tivesse aqui uma tabela dizendo hoje está aqui
a data de primeiros sintomas hoje, quantas pessoas tem? E quase ninguém, porque eles vão ser notificados no futuro. E aí, vamos dizer que na data de hoje teve tantos notificados, como tendo seus primeiros sintomas nesse dia, certo? Então, bom, você percebe que existe um pepino razoável em saber quais são os dados que eu posso usar para tentar ajustar modelos, fazer previsões, fazer cenários das possibilidades que existem ao redor da Covid. Então, problema, certo? Bom, como isso tem sido feito, tá certo? Bom, então, é assim. Qual é a base de dados de excelência no Brasil para se fazer esse tipo de análise para a Covid-19? É uma base que chama CIVEP GRIP, certo? É a base usada para notificação de síndrome respiratória aguda grave, certo? Que inclui gripe, mas que, se você olhar, mais de 90%, 25% é Covid, certo? Então, você olha essa base. E o que tem nessa base? Cada linha desse banco de dados é uma pessoa, é um caso daquela pessoa, um caso. Vai ter, desde a data de nascimento, tem até CPF, mas isso é retirado do que é público. Você não pode identificar as pessoas, não pode dar elementos para identificar pessoas publicamente, a não ser que você esteja num serviço de saúde que tenha esse acesso. Mas, sei lá, pesquisadores, epidemiologistas, não tem a data, não tem quem é a pessoa, certo? Não tem um endereço, tal. Mas tem a cidade e tem uma série de variáveis que indicam que são importantes. Então, tem a data dos primeiros sintomas, tem a data de internação, tem a data de quanto tempo ficou no hospital, quando acabaram os sintomas, quando foi encerrado esse caso. Tem muitos dados. Se teve febre, se não teve febre, se fez PCR, se não fez PCR, se é Covid confirmado ou Covid simplesmente suposto. Mas tem essa graça, se tiver gripe. E o que ela acontece? Quando tem os casos graves, síndrome respiratória aguda grave, que, para definição prática, é pessoal que foi hospitalizado com Covid. E essa é uma base que você é sempre notificada. Então, não tem um problema, quer dizer, tem problemas de subnotificações em tudo, porque pode não ter notificado, mas, basicamente, a melhor coisa que a gente pode ter é essa base, porque ela não depende, por exemplo, de uma outra coisa que poderíamos dizer, não, mas eu quero saber, não só os casos graves, quero saber em geral. Isso vai depender do esforço de testagem, e o seu esforço de testagem é variável e desconhecido publicamente, tá certo? Então, pronto, esquece, certo? Então, esses dados que existe também, existe uma outra uma base que chama ESUS Notifica, tá? Que essa base ESUS tem os casos leves, o caso de síndrome gripal, não necessariamente internados, e lá tem casos não internados, mas depende absolutamente do esforço de testagem. E pode ter vieses inacreditáveis, sei lá, vamos testar todo mundo de tal área de atuação, pronto. Sei lá, que pode ter mais ou menos casos e não ser representativo da população. Então, tem todo esse problema. Então, a melhor base que existe no Brasil é a Covid. Só que tem um outro problema. Desculpe, é a CIVEP gripe. É um outro problema, quer dizer, é o mesmo problema que eu já tinha falado, que tem atraso de notificação. Então, você só sabe, com certeza, por data de primeiros sintomas, uma coisa lá para 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. No entanto, você tem a base de hoje, só que ainda não foi notificado. Você sabendo as distribuições, atrasos de notificações, etc. e tal, você pode usar métodos estatísticos, tá, que vão tentar prever quantos casos tem hoje. Tá? Quais são o número de casos com primeiros sintomas hoje, ou ontem, anteontem, sei lá. Certo? Mais recentes do que aquela base consolidada que tem só dados consolidados de um mês atrás, porque as notificações demoraram muito. Para tentar, digamos, dar um passo além do problema de notificações, certo? Desse atraso de notificações, você gostaria de saber as coisas mais recentes, tá certo? Você tem que usar esses métodos estatísticos que são chamados de nowcasting, que é uma ideia que previsão, chama-se previsão do clima, forecasting, certo? Em inglês,
E o nowcasting é prever o que está acontecendo agora. Na realidade, não prevê nunca o que está acontecendo agora, mas o que aconteceu 2, 3 meses atrás. E esse nowcasting é feito, os 2 grupos que fazem esse nowcasting para todos os estados do Brasil e para algumas cidades, é o grupo da Fiocruz, do Rio de Janeiro, certo? Ao redor do Bastos, Marcelo Gomes, Oswaldo Cruz, Daniel Vilela, enfim, várias, talvez vocês tenham conhecido falar. E o outro, o nosso grupo do Observatório Covid-19-BR, que a gente faz nowcasting também, certo? Esses nowcasting são feitos semanalmente. Por quê? 2 razões. Primeiro, porque os dados saem semanais, certo? Melhor razão prática, certo? Os dados saem toda semana. Toda quarta-feira de noite tem os dados no portal do DataSUS, certo? Então, o DataSUS tem um portal e tem lá um caminho que te leva às bases de dados e tem a base CIVEP-GRIP e ela é atualizada nas quartas-feiras, certo? Às vezes falha um pouquinho, mas ela é atualizada nas quartas-feiras. Então, essa é a base que a gente tem. É essa que é usada. E, então, a gente faz as coisas e a gente faz as coisas semanais, certo? Uma outra razão para se usar semana é que as notificações, se você olhar notificações por dia, tem um monte de lugares que você vê isso, né? Elas em geral, têm quase nada notificado no domingo e na segunda-feira. Certo? Mas não é que a pandemia o vírus descansou no domingo e não trabalha na segunda. Certo? É simplesmente uma questão da notificação. Certo? Então, a pandemia está aí. Certo? Mas aquilo, se você usar os dados da data de notificação, tentar fazer coisas baseadas em data de notificação diárias, você se trombica completamente, porque não tem sentido. Aquilo é uma questão de ter um não funcionário para fazer uma notificação. Certo? Então, né? Então, dados que no Brasil são mais confiáveis, são os dados de CIVEP-GRIP, casos graves e olhando semana a semana. Tá? Bom, que outros casos tem? Temos casos de óbitos, certo? Se você está pensando, eu quero agora, eu tenho um modelo e eu gostaria de fazer um fitting do modelo aos dados do passado e ver o que ele me diz sobre o futuro ou quais possíveis futuros posso prever. Muito bem. Você vai precisar fazer um fitting, certo? Como os parâmetros do seu modelo não são conhecidos, por exemplo, no CIR, aquele beta que a gente tanto falou, beta, não é conhecido. Ele tem que ser fitado. Tá? E muitos outros também. São parâmetros, sobretudo os parâmetros de infecções, eles têm que ser fitados. Certo? Muito bem. Então, se você quer fazer um fitting, certo? Você tem que ter um modelo que dentro do modelo você tenha como fitá-lo. Então, você precisa saber quais os dados para saber qual modelo você tem que fazer. Então, eu vou falar um pouquinho, dar um exemplo sobre isso. Mas, se você tem casos graves, hospitalizados, e é isso que você tem notificado, e é isso que você tem como base de dados razoável, tá certo? Seu modelo tem que ter hospitalizados. Se você tem óbitos, que é uma base também, são publicados dados, data de óbito, certo? E isso é mais confiável, tá certo? Seu modelo tem que ter óbitos, certo? Para poder fitar alguma coisa. Os dados de óbitos também estão no CIVEP-GRIP, nesse caso, e são os óbitos dos internados, isso é a grande maioria, com situações excepcionais, quando você tem colapso. Certo? Bom, e que outros dados você poderia pensar que existem disponíveis? Não é? Existem dados que podem ter impacto sobre a malandragem, que são os inquéritos de prevalência, da positividade e de testes que medem anticorpos. A gente já viu vários desses acontecerem em diversos locais do Brasil, tem projetos grandes, pequenos acontecendo, certo? Em que você tenta fazer uma amostra
aleatória da população, por sorteio, por não sei o quê, e você testa para ver se a pessoa tem anticorpos, né? Sobretudo antes de ser vacinado, certo? Agora isso complica, enfim, dá para também saber, mas, enfim. Você quer saber se a pessoa tem anticorpos ou não, e você supõe, é uma suposição, que anticorpos implicam em imunidade. Isso é tudo mais complicado, por isso não é chamado um inquérito de imunidade, é chamado um inquérito de soroprevalência ou de soropositividade, certo? Saber quantas pessoas testam positivo, certo? Basicamente, na ausência de vacinas, é quem teve, certo? Então, vários testes foram feitos, mas eles são um ponto no tempo. São feitos de cada 2, 3 meses, em alguns lugares. São Paulo faz, certo? Um lugar que também faz o Maranhão, por exemplo, bom inquérito. Tem inquéritos bem feitos em vários lugares. Acho que Santa Catarina também tem, alguma coisa assim. Certo? Então, bom. E isso te dá o total de pessoas que já tiveram. Isso pode ser uma coisa importante como dado, se você quer fazer seu modelo ser realista também. Tá? Outra coisa importante. Muito bem. Existem outros dados de soropositividade, que tem um pouco mais de datas associadas a quando a pessoa estava doente, que são dados de bancos de sangue. Você pode ir lá, você tem amostras de bancos de sangue, você testa as amostras, você sabe quando foi colhido, e se deu positivo ou não, provavelmente então a pessoa estava infecciosa naquela data, e isso dá para ser usado também. Qual o problema? Tanto disso, quanto dos inquéritos sobre prevalência, quanto de outras tentativas de determinar quantas pessoas já tiveram ou quantas pessoas têm anticorpos na população, é que muitas vezes as formas de se chegar a esses dados, que é um dado difícil de se conseguir, contém vieses. Certo? Se você põe um site e diz, gente, quem quiser, a gente faz um teste e não sei o que, etc. e tal, você tem um viés imenso de pessoas que têm uma certa visão, gostariam de se testar, porque eles levam a sério a epidemia. São pessoas que têm acesso à internet e que talvez morem perto do local de testagem, que é uma universidade, alguma coisa assim. Então, você põe um site, parece que você está fazendo, uma chamada amostra de conveniência. Não é uma amostra aleatória da população. Certo? Você tem que saber isso. Mesma coisa usa o banco de dados de sangue. Certo? Você está usando quem vai no banco de sangue. Você pode ter um viés, e é um viés não quantificável. Certo? Da mesma forma como um site, por exemplo. Não é um viés quantificável. Então, problema, certo? Mas esses também são alguns dados que existem, podem ser obtidos por aí em papers ou em sites. Né? Esses são os dados mais comuns que a gente tem o uso no Brasil, certo? Muito bem. Então, vamos passar agora para um rápido panorama de como tem sido, como foi a epidemia no nosso país. Deixa eu... compartilhar a tela para dar uma navegadinha básica em sites, tá certo? Esse é o site do nosso Observatório Covid-19-BR, é uma iniciativa multi-universidades, interdisciplinar, tem desde epidemiologistas, tem físicos, tem matemáticos, tem cientistas sociais, tem de tudo, certo? E é um fórum de grande discussão, mas a gente tem um site e tem um trabalho de curvas epidêmicas, número de casos por semana, tá? Por estados e por alguns municípios. Não fazemos agregação para o Brasil, por motivos que eu já disse anteriormente, certo? E baseados no sistema CIVEP-GRIP, com dados de síndrome respiratória grave, sejam eles confirmados COVID ou não confirmados COVID. Tem uma diferença entre as duas coisas, porque os confirmados COVID demoram mais para aparecer a confirmação no sistema. Mas a grande maioria dos casos de síndrome respiratória grave são de COVID. Então, você pode usar um ou outro, certo? Para tentar avaliar a situação que você está.
E eles são plotados por data de notificação, fazendo-se tratamento estatístico de nowcasting para esses dados. Certo? Então, se a gente olhar, vamos começar pelos estados aqui, casos graves de Covid e SRAG, né? Ou seja, casos graves quer dizer, foi internado. Né? Você tem aqui, no primeiro caso, são os Covid semanais, Covid confirmados no estado de São Paulo. Você tem uma curva epidêmica que começa e tem um tipo de tal do famoso platô que se falava na época, certo? Os dados em azul já são dados totalmente consolidados, os dados em vermelho são os dados que são nowcastiados. Você tem isso aqui, você veja que a gente teve um platô que começou lá pelo, mais ou menos, 17 de maio, mais ou menos, na semana 17, e foi até 5 de julho, e a partir disso você tem uma queda a partir de julho, e tem um fim de queda que chega aqui ao dia 25, mais ou menos, de outubro, certo? Depois você tem uma subida, uma descida e um grande pico, certo? Isso, se a gente olhar aqui, é muito parecido com todos os dados aqui. Esse é o dado de Cine mais temperatura grave para o estado de São Paulo, certo? Tem todos os estados no site, eu estou usando o estado de São Paulo, eu moro em São Paulo, também conheço eles melhor, mas tem todos os estados, certo? E são diferentes, você pode tentar, posso dar alguns exemplos. Então, você sobe esse platô, começa a descer, e ele chega aqui no mínimo, aqui o mínimo acontece primeira semana de novembro. Então, veja só. Vamos olhar essa primeira. Primeiro, começo da queda é em julho. Tá? Muitas pessoas têm alardeado atualmente. Não, Covid, ela tem uma grande componente sazonal. Olha para esse gráfico, por favor. Qual é o maior pico? Em março desse ano. Tá? É verão. Quando começou a cair o número de casos? No meio de inverno, no ano passado. Essa componente de sazonalidade, se existe, ela é completamente borrada por questões de que esta curva é uma curva produzida pela sociedade através das suas medidas de intervenção. Tá? Além do vírus, evidentemente, da população, pelos governos e pelas características do vírus, como, por exemplo, a existência de mutações. Tá? Então, bom, então você tem esse primeiro ponto, e um ponto importante é o seguinte: já em novembro, você tem uma subida de casos. É uma subida sustentada de casos que vai até comecinho de janeiro. Certo? Isso não tem nada a ver com variante nenhuma. Em São Paulo não tinha variante de P1, porque fazem-se sequenciamentos genômicos em São Paulo, Instituto Adolfo Lutz. Certo? Não tem P1, certo? Não tem P1 nenhum, não tem variante nova. Isso é simplesmente resultado do afrouxamento de medidas de distanciamento social e reabertura gradual das coisas. É isso. Basicamente, essa subida tem a ver com isso. Certo? E, obviamente, você tem uma hora que ela dá um pico maior ao fim do ano, festas de fim do ano. Tem efeito, pode ser visto no ano. Certo? Depois você tem uma descida. E aí você até fica feliz aqui, tá certo? Você tem uma descida no número de casos. Certo? Durante o mês de janeiro. Certo? Porque, aparentemente, aquele nível que está aqui, ele estava conectado mais às festas. Certo? A gente nunca saberia se a gente teria estacionado em algum valor aqui embaixo. Mas o fato é que depois disso você tem um pico terrível. E esse pico tem a ver com a nova variante. Porque ele não está ligado claramente a ver mais um afrouxamento, não, a volta à normalidade. Não houve volta à normalidade, certo? Houve situações de distanciamento social mais leve, mas aparentemente este tamanho desse pico que a gente vê aqui só pode ser interpretado pela existência da tal da P1. Certo? Bom. E aí, bom, você tem aquele fechamento que houve, quase que generalizado, e tem uma queda. Nas últimas semanas, a gente tem tido uma predição de SRAG, de subida nova de casos no estado de São Paulo, mas isso não aparece ainda nos casos de Covid. Então, não dá para cravar. Certo?
Mas, em geral, CIRAG antecipa a tendência de COVID, porque COVID tem que ser confirmado, enquanto que CIRAG, certo? Contém COVID, certo? A maioria é COVID, mas o CIRAG é um dado bruto que não usa se foi confirmado ou não. Certo? Muito bem, certo? Então, é a história dessa epidemia em São Paulo, através do número diário de casos, também pode se olhar o número de óbitos, certo? Ele acompanha as feições gerais do número de casos, tá certo? Talvez isso mude, o óbito se dá em pessoas mais velhas, elas estão sendo vacinadas, então isso pode mudar, certo? Um pouco a cara das coisas, pode ter aumento de casos sem aumento de mortalidade forte, se a população que tem maior propensão a complicações de Covid estiver vacinada. Tá? Mas isso são questões que a gente ainda não sabe. Né? Podemos pegar outros estados aqui. Por exemplo, vamos pegar o estado Rio Grande do Sul, por exemplo. Certo? Rio Grande do Sul tem uma curva que tem algumas das feições da curva de São Paulo. Tem esse pico é um momento de sincronização geral no Brasil. Esse pico de março. Mas as feições das curvas são um pouco diferentes aqui. Porque esses outros sobe e desce aqui são um pouco diferentes do estado de São Paulo. Podemos olhar mais algum estado, não vou olhar todos, porque não vai lá. Né? Rio não é bom. O Rio tem problemas de notificação graves. Santa Catarina. Certo? Santa Catarina, ó, tem esses... Pessoas gostam de falar ondas, né? A gente no observatório evita falar de ondas. Parece que é um fenômeno natural, como tivesse assim, uma periodicidade de ondas. Não é um fenômeno natural. A epidemia é uma epidemia, tem forte influência das ações governamentais da população, além do... Certo? Então, tem claramente três picos. Assim, certo? Tem o famoso caso do Amazonas, tá certo? Veja-se que o Amazonas teve um grande pico, ele teve 2 colapsos, tá? Teve um grande pico em maio, tá? E ele vai para um nível intermediário. Nunca se chegou a ter realmente uma situação confortável no estado do Amazonas. Foi mantida a incidência razoavelmente alta, certo? 300 casos por semana, coisa desse tipo. Certo? Isso é razoavelmente alto. Certo? Então, houve uma manutenção constante. Certo? E depois você tem uma explosão que acontece a partir de dezembro. Certo? Veja que no Amazonas, a variante P1 entrou antes. Certo? Depois ela se espalhou pelo Brasil. E isso se vê nesse gráfico aqui. A gente não tem aquela subida com aquela descida em janeiro que nós temos em São Paulo, temos no Rio Grande do Sul, em muitos outros estados. A gente tem uma única subida a partir de dezembro, e isso é tanto a nova variante ser mais transmissível do que a gente ter tanto isso quanto o relaxamento das medidas de distanciamento social. Todo mundo acompanha essas notícias escabrosas que às vezes vem. Muito bem. Outros locais, tá certo? Que estou fazendo propaganda no próprio site, tá certo? Bom, aqui vocês tiverem olhar, né? Tem dos municípios e tem pelas diretorias regionais de saúde, né? Que a gente faz para São Paulo e Rio Grande do Sul, porque a gente tem esses dados, certo? Isso não é um dado que possa ser obtido tão facilmente. Então, e tem aqui os municípios, alguns municípios, certo? Escolha aleatória de municípios. Tá? Com todas, enfim, as mesmas coisas. Muito bem. Outros dados, você tem, por exemplo, os dados do Estado de São Paulo, tem uma base que chama SEAD. São Paulo tem uma contabilidade paralela que não está no SVEP. Tem a base SEAD, eu tinha esquecido até de falar, a base SEAD, certo? Que é feito um censo hospitalar diário, certo? Em São Paulo. Então, isso aí não tem tanto atraso de notificação, são dados bons. Tá? Mas específico do estado de São Paulo,
E você pode acompanhar mais ou menos isso aqui. Mas mais, se você está interessado realmente em modelagem, etc., você vai no repositório de dados, você cai no GitHub dele, uma coisa bem legal, tá certo? E aonde ele tem um repositório sobre em uma file, um arquivo CSV, né? Certo? Boa, portanto, para manipulação por programas tipo R ou Python e tal. E aqui tem as explicações de todos os campos que tem nessas coisas. Então, para o Estado de São Paulo, a gente tem uma coisa um pouco melhor, né? Muito bem. Deixa eu ver. Não preciso conseguir. Não estou conseguindo clicar. Muito também tem o painel do CONAS, certo? O Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Eles fazem um painel que ele é a junção dos dados fornecidos pela Secretaria de Saúde. Como cada uma faz, impossível saber, provavelmente tudo isso é data de notificação. Então, bom, vale o que vale, mas vale para a gente ter alguma noção do que está acontecendo. Eles agregam para o Brasil, você pode olhar, então, o que tem acontecido no Brasil, a gente vê, certo? Isso aqui é o número de casos informados de... opa, cliquei em algo. Por semana epidemiológica, né? A semana epidemiológica vai de domingo a sábado. E você vê aqui essa primeira fase do ano passado. Aqui você tem essa descida que a gente vê aí. A gente pode ver que essa época de Natal eles não notificaram, simplesmente. Não quer dizer que houve uma queda aqui. Quer dizer que não foi notificado e provavelmente esse pico aqui não era tão alto, porque ele é, na realidade, as notificações atrasadas. Certo? E depois você tem isso aqui, que é claramente ligado a essa P1. Você tem um declínio. E você vê que no Brasil, olhando por data de notificação, que a gente já teve atrasos, mas está no ano passado, está há 4 semanas subindo o número de novos casos semanais por Covid confirmado. Certo? Isso não foi visto ainda no gráfico de óbitos, que é esse de baixo, mas já existe uma pequena noção de estabilidade. O gráfico de óbitos está sempre atrasado em relação ao caso, porque os casos são notificados, mas os óbitos acontecem depois, muitas vezes, semanas depois, e ainda tem o tempo de notificar. Tá? Existe também um painel do próprio governo, mas que basicamente coloca as coisas por semana também. Coloca por dia, certo? Mas o interesse maior é pelas semanas e é basicamente o mesmo que o CONAS, certo? Muito bem. Então, esses são um pouco a história através das curvas de incidência e de óbitos. E essas são as curvas mais razoáveis para se usar para fitting de modelo. Muito bem. Por fim, o que isso tudo implica sobre modelos, certo? Muito bem. O fato de você ter esse tipo de dados que você está vendo aí, certo? Quer dizer que você precisa ter que o seu modelo ele tem que ser adaptado ao dado que você tem. Portanto, por exemplo, você tem que ter hospitalizações. Sem hospitalizações, você passa a ter um problema. Tá? Você tem que ter óbitos se você quer fitar óbitos. Se você não tem isso no modelo. Tá? Mas mais, depende muito do modelo que você faz, depende muito, muito da pergunta que você quer responder usando aquele modelo. E, de novo, estamos aqui num contexto específico de modelo de uma epidemia que está acontecendo. Perguntas são diferentes de coisas que acontecem quando você tem coisas consolidadas do passado e você quer usar modelos para alguma questão científica, um pouco mais acadêmica. Certo? Então, o modelo vai depender muito. Por exemplo, se o seu modelo quer projetar a mortalidade. Tá? A mortalidade não é homogênea por faixas etárias. Isso quer dizer
e você tem que fazer o seu modelo ser estruturado por faixas etárias. Ela tem que ter faixas etárias no modelo. Então, você tem lá compartimentos lá, suscetíveis, tá certo? O compartimento de suscetíveis tem que ser desdobrado em diversos subcompartimentos suscetíveis, cada um correspondendo a uma certa faixa etária. Certo? Então, eu vou mostrar dois gráficos, dois modelos que a gente trabalha, tá certo? Um deles é estruturado de 5 em 5 anos, ou 10 em 10 anos, lá, já até o mesmo. Certo? Mas isso vai, ou outros são por faixas maiores, agregados, jovens, adultos, não idosos e idosos, por exemplo, pelo menos isso, certo? Então, alguma estruturação de faixas etárias você precisa no modelo. Isso você vai precisar, portanto, se você quer fazer afirmações sobre isso, vai precisar também a pirâmide populacional do lugar que você está olhando, sei lá, o estado, o município. Tá? Isso tem no IBGE. Mas tem uma coisa mais, certo? Você vai ter que ter uma probabilidade de transmissão entre uma pessoa da faixa, sei lá, dos 60 anos, ser infectada por contato com um infeccioso da faixa dos 20 anos. Certo? Isso, portanto, pode. Mas, na população, tá certo? Como são as taxas de contato interidades? Você precisa do quê? Você precisa ter uma matriz de contatos estruturada por idades. Certo? Tem. Médio, mas tem. Certo? Tem um grande programa, um grande trabalho feito por um grupo inglês, certo? Que tem uma certa sistemática baseada nas pirâmides etárias e extrapola taxas de contato, certo? Alguns lugares do mundo têm taxas de contato feitas por amostragem mesmo, certo? Entre caixas etárias. Mas nós não temos, certo? Até meio recentemente, tempo atrás, uma pessoa que eu queria fazer isso não ganhou dinheiro da FAPESP para fazer. Então, não temos. Certo? Mas nós podemos usar resultados da literatura. Então, pronto. Então, um modelo com faixas etárias vai precisar da taxa de contato entre faixas etárias. E essas faixas etárias são importantes se você está querendo olhar características que são muito diferentes conforme as faixas etárias. Transmissibilidade, taxa de óbitos, taxa de internação. Então, você precisa colocar faixas etárias no modelo. Você vai ter um modelo com muitas equações, mas muitas mesmo, certo? E a única forma que você vai poder analisar esse modelo é, basicamente, olhar para integração numérica e fitting de dados numérico, certo? Muito bem. Outra coisa, o modelo tem que, de alguma forma, ser adaptado ao tipo de pergunta que você quer se fazer. Então, eu vou mostrar 2 exemplos, certo? E isso será, então, o fim da nossa aula. Deixa eu voltar a compartilhar a tela, mas antes eu preciso abrir os modelos. Aqui. Muito bem, vocês estão vendo isso aqui, né? Esse foi o modelo que nós fizemos no grupo para estudar a situação, a caso da introdução, do surgimento da variante P1 em Manaus. Dados usados foram de Manaus. Esse modelo ele tem comportamentos suscetíveis e dispostos, mas pode ser exposto à variante residente, antiga, ou à variante nova. Depois do estágio de exposto, né, que vem através de contatos e tudo mais, tá certo? Você tem que você pode ser um assintomático, você pode ser um infeccioso
não hospitalizado e um infeccioso hospitalizado. Tanto para uma quanto para a outra variável, certo? Muito bem. Disso aqui, você, do assintomático e do infeccioso não grave, você vai para o compartimento de recuperados, certo? Existem algumas mortes, mas isso digamos, estatisticamente pequeno, certo? Então, você vai, com o caso também da P1, então, tem a mesma estrutura, a variante de cima, que é a variante de baixo, a P1. Os hospitalizados podem ir, portanto, tanto para a recuperação, aqueles que sobrevivem à hospitalização, e aqueles que morrem, que é o comportamento D, certo? Existe só uma assimetria que nós introduzimos nisso aqui, certo? Que é que os recuperados pela variante residente podem ser reinfectados pela variante P1. Muito bem. E, portanto, se tornarem infecciosos, tá certo? Novamente. Então, perda de imunidade ou não existência de imunidade de quem teve a variante inicial, residente, em relação a P1, certo? Mas não supusemos que P1, quem teve P1, possa ter se reinfectado pela outra variante, porque P1 só existe desde dezembro, e, em geral, as reinfecções se espera que aconteçam depois de uma certa perda de imunidade, então não deve acontecer tão facilmente. Muito bem, então a gente tem esse modelo, e o que a gente quer com esse modelo? A questão é, você tinha lá em Manaus vários resultados conflitantes, certo? Sobre qual que era a prevalência, quantas pessoas já tinham tido essa doença, certo? Havia estimativas de 40, 50%, outras à base de 70% em outubro, certo? Muito bem. Então, se você tinha uma prevalência alta, como é que você conseguiu ter uma nova epidemia, certo? Bom, ela está associada ao P1, está associada ao P1, e também, obviamente, a circulação das pessoas e tudo mais, certo? Mas tem... Muito bem. Então, qual que são os parâmetros que nós colocamos nesse modelo, que podem ser fitados, que melhor explicam a curva epidêmica de Manaus desde novembro até fim de janeiro, certo? Então, isso é o fitting, é para isso. E o que nós encontramos? Nós fitamos vários parâmetros, mas entre eles, não pode botar parâmetro demais para fitar, eu não vou entrar nessa história, mas obviamente existe uma coisa que chama overfitting. Com um número de parâmetros imenso, você fita qualquer coisa, certo? Você tem que ser parcimonioso com os parâmetros, certo? Bom, mas o que a gente fitou? Tinha, além da taxa de contágio, o beta, o correspondente do beta nisso aí, porque sempre tem que fitar isso, tá? Tinha a taxa a possibilidade, qual parâmetro ligado à reinfecção, e a possibilidade da taxa de transmissão, ou seja, o beta associado ao P1, taxa de transmissibilidade associada ao P1, tá? Ser maior do que, ser diferente do que seja da variante original, certo? Então, também fitamos o número de casos iniciais, certo? Diga, Sérgio, estou vendo sua mão levantada. É uma pergunta do Jordan. O que representam as tracejadas? Representam, eu suponho que seja isso aqui, tá certo? Representa que você, o S vai para o compartimento E, tá certo? Através de contato com pessoas que estão dentro desse quadrado, certo? Essas são essas duas linhas tracejadas. Essa linha tracejada aqui, tá certo? Representa de que o R, tá certo? Vai para o exposto aqui através do contato com qualquer um dos que estão dentro, que são os infecciosos todos, tá certo? Assintomáticos, sintomáticos, hospitalizados, certo? Que possam ter tido contato com o R e, portanto, sai do R, vem para o E. A linha tracejada quer dizer que isso se dá pelo contato de qualquer um desses quatro com o R. Essa é
forma como se usa. Certo? Bom, muito bem. Então, nós fizemos esse ajuste para saber esses parâmetros e saber, portanto, o que estava acontecendo. E um dos outros parâmetros é também a incidência no começo de novembro. Esse também foi ajustado. O melhor ajuste, aí tem toda uma questão de como faz fitting, não faz parte desse curso, mas o melhor ajuste nos dá que a transmissibilidade da P1 em Manaus é de 2,5 vezes maior que a transmissibilidade da variante original. Certo? E existe uma faixa, certo? Um intervalo de confiança, certo? Que agora não lembro de qual, mas enfim, certo? Existe um intervalo de confiança que vai até quase 2 e quase 3, certo? Mas pelo menos o dobro, certo? O número de pessoas de novembro, começo de novembro até o fim de janeiro, do número das pessoas infectadas que representam casos de reinfecção por P1 é 28%. E a prevalência em começo de novembro é da ordem de 75%. Bate com os estudos que tinham sido criticados pelo pessoal de Manaus, mas bate independentemente, totalmente. Certo? Então, essa e isso é uma informação importante, porque a maior transmissibilidade, certo? É um fator, quer dizer, o que a gente tem, a maior transmissibilidade e algum tipo de reinfecção. Esse pico não é movido apenas por reinfecções, certo? Ele é, sobretudo, movido por taxa de transmissão maior. E isso tem implicações para se você tiver um lugar que vai importar essa variante. Porque se a variante é muito mais transmissível, quer dizer que você vai ter um número crescente de casos muito rápido. É como se acelerasse a epidemia e você pode ter, como teve, colapso hospitalar em quase todos os estados do Brasil. Certo? Por causa da maior transmissibilidade. Então, bom, esse é um uso de modelo para determinar esses parâmetros e, nesse caso, certo? Está dizendo uma coisa útil. Certo? A maior transmissibilidade implica que, no caso, se multiplica rapidamente. Por fim, você poderia ter outros... desculpa, esse modelo tem tudo isso e cada um desses aqui está dividido em 3, cada um dos compartimentos, que é entre 0 e 20, de 20 a 40 e mais de 60, se não me engano. Certo? Anos de idade. Tá? Muito bem, então eu vou parar de compartilhar este para compartilhar um outro. O número dos exemplos, eu peguei isso de outros slides, é um exemplo. Certo? Esse é um modelo que chama-se modelo do Consortium of Modelers, que nós desenvolvemos junto com a Universidade de Oxford e um monte de gente de outros lugares. Certo? Aqui nós fizemos um estudo para a hipotética reabertura de escolas na cidade de São Paulo. Certo? Então, se você tem reabertura de escolas, você tem que, de alguma forma, mexer nas taxas de contato interidades, de tal forma que você consiga incorporar mais contatos ou menos contatos entre crianças e adultos ou entre crianças, tá certo? De várias séries de idade. Então, esse é um modelo estruturado em muitas faixas etárias, muitas faixas etárias, certo? E ele tem muitos compartimentos, tá certo? Esse seria o compartimento dos susceptíveis, dos expostos, aí você tem infeccionados sem sintomas, infeccionados com sintomas leves, infeccionados com hospital. E dentro dos hospitalizados, você tem os hospitalizados que recebem que precisam de uma UTI e a recebem, tem os que precisam de UTI e não a recebem, tem os que precisam do quarto de enfermaria e tem os que recebem e os que precisam do quarto de enfermaria e não os recebem. Certo? E isso implica sobre diferentes taxas de mortalidade que são usadas através, e isso é parametrizado através de dados da literatura. Tá certo? O que nós mostramos é que se você faz a reabertura, isso aqui é a cobertura da reabertura, ou seja, aqui embaixo, tá certo? E aqui é o número de casos extra devido à reabertura. Que até um certo porcentagem, o efeito é pequeno da reabertura.
mas ele cresce não linearmente depois de um certo limiar. Qual é exatamente esse limiar? Depende muito de parametrização de modelo, e isso aqui é apenas um exemplo. Não estou querendo dizer que é 40%. Tá? Mas isso é um tipo de coisa que você pode fazer. Tá? E para isso você precisa de modelos, a gente chama esse carinhosamente de modelão, que tem centenas de compartimentos, porque tem todas as idades e todos esses compartimentos. Então, mas ele é adaptado a estudar esse tipo de coisa. Estudar, por exemplo, mudanças nos padrões de contato entre idades, certo? Como reaberturas e fechamentos de coisas. Tá? Então, eles são adaptados nesse sentido, modelos. E, claro, eles têm que ter os compartimentos que são usados por FIT. Né? A gente usa normalmente o número acumulado de óbitos, que é uma curva bastante precisa, e a incidência semanal com o nowcasting feito pelo nosso grupo. Bom, gente, então isso meio que a aula termina aqui. Temos um pouquinho de tempo para algumas perguntas. Normalmente, nesse momento, tem muitas perguntas. Eu vou... depois eu posso tentar responder as que estão por escrito ou que sejam mais complicadas de responder e fazer um vídeo para vocês, se tiver essas perguntas. Mas agora temos algumas perguntas que podem ser feitas. Então, está aberto, digamos, o microfone à audiência. Oi, Roberto, eu posso ler? Desculpa, Gina, vamos tentar fazer uma certa ordem. A ordem é por levantar a mão. Ah, tá bom. Certo? Quer dizer, a não ser, Sérgio, você é extra. Se você já tem algumas perguntas sendo feitas e que você gostaria de trazer das escritas para cá. Isso, eu queria. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa só a Gina aqui levantar a mão, acho que ela estava querendo perguntar. E depois Tudo bem. Certo? Muito bem. Então, diga, Gina. Sua vez. Professor, modelo 2, o senhor desenhou naquele gráfico do meio também um tracejado. O senhor pode explicar? Nesse exemplo do exemplo 2, desculpa. Era o exemplo 3, na realidade, na anotação. Compartilhar ela. Você se refere a esse, certo? Ah, tá. Esse está... Não, o anterior. Não, é pelo anterior. O anterior. Isso. De Manaus. Isso. Aqui. Esse mesmo, embaixo do AC. O que significa esse tracejadinho que está nesse... Não, no gráfico mesmo. Isso, no AC. Aqui, ó. Ah, tá. Esse cara. Esse tracejado que tem nesse gráfico. Isso eu nem lembro direito, viu? Mas o que teria acontecido se não tentasse... para dados do Acre, enfim. Eu realmente não dei muita atenção para isso aqui, porque isso aqui não... Desculpa. Eu pensei que era alguma coisa importante que foi deixada de lado. Obrigada, viu? Isso aqui é um slide, eu devia cortar só... Desculpa, professor, desculpa. O resto está tudo ok, muito bem explicado. Obrigado, viu? Sérgio, fala aí. Pronto, ainda sobre esse modelo de Manaus, Alberto, apareceu aqui uma pergunta do Christian. Como calcula esses parâmetros todos? Porque à medida que introduz novos parâmetros, tem que ser calculados ou estimados. Bom, eu não vou dar uma resposta completa, porque não sou eu que faço os fittings, então o pessoal faz mais estatística, faz os fittings, certo? Você tem que tentar, você tem vários parâmetros, certo? Você tem que tentar conseguir o valor por via literatura na maior parte possível desses parâmetros, tá certo? Mas tem alguns que são essencialmente, muitas vezes, ligados exatamente à transmissão, à transmissibilidade. Eles sempre são fitados, em qualquer modelo. Não pode medir isso diretamente a nível individual, só podem ser estimados populacionalmente, certo? As transmissibilidades têm que ser estimadas, e a gente deixou livre também
como chama? A data, a prevalência em 1º de novembro, início de novembro, certo? A gente também deixou isso. Tá? Isso aí, bom, você faz, você tenta fazer fittings, tá certo? São coisas parecidas com medidas de log verossimilhança, certo? Mas vai fazendo fittings. Você faz milhares de parâmetros. Esse negócio roda durante uma noite inteira no computador, não é um desktop. E aí você usa critérios de qual que é o melhor fitting em termos de verossimilhança, certo? Em modelos, enfim, isso porque a gente está fazendo uma coisa para ser publicada e sair por aí, tá certo? Muitas vezes se faz simplesmente por ajuste mínimos quadrados, e é bem melhor ajuste por mínimos quadrados, tá certo? É muito factível, que a gente fez uma coisa um pouco mais elaborada, mas é esse tipo de coisa, quer dizer, você tem os parâmetros, você varre o espaço dos parâmetros e tem um critério de qual que é o melhor fitting, tá certo? E é isso, e aí você olha para isso, mas como você também varreu tudo, etc e tal, e você também pode estimar intervalos de confiança, 95% de credibilidade. Eu acho que na mesma linha, Roberto, dessa pergunta, tem uma pergunta da Suziele. Os possíveis erros na aquisição de dados, testagens, por exemplo, é levado em consideração? Existe a presença de alguma flutuação estocástica no modelo para representar a presença e a propagação desse tipo de erro? Bom, aí que está. Esses modelos que eu mostrei, certo? Não sei se está se referindo a um caso específico, certo? Nesse que eu mostrei... Sobre o de Manaus. Eles usam os dados da CIVEP GRIP, que são casos internados, certo? Os casos internados são modificados, certo? Como a gente estava fazendo esse trabalho em fevereiro, certo? A gente precisou um pouquinho de nowcasting para olhar para janeiro, mas isso já não é uma correção tão importante do que se você estivesse tentando avaliar a gente estava um pouquinho no futuro, então os casos estavam mais consolidados, e a gente olha para casos internados. A gente não fita número de infectados assintomáticos, ele não tem esse dado não existe, certo? O número de testagens que é feito é extrema, que está notificado em outra base, que é o ESUS, certo? ESUS notifica, é imprestável totalmente para fazer fitting de modelos, porque depende completamente do esforço amostral, ou seja, do esforço de testagem. Certo? Então, tem uma semana que tem mais gente, não é, simplesmente não testou mais. Certo? Então, não é usado isso. Certo? O que é usado, é claro que você tem que ter alguma estimativa no número de assintomáticos. Você faz isso usando dados de outras pesquisas que foram feitas, em que existe uma proporção total dos números infectados que vai para o hospital, mas tem uma proporção complementar que não vai. Portanto, você infere através de parâmetros que têm se mostrado muito, muito parecidos em todo lugar do mundo, que são o chamado Infection Fatality Rate, que é a razão entre infecção e morte, o Infection Hospitalization Rate, que é a razão entre infecção e hospitalização, e depois, claro, também tem a mortalidade dos hospitalizados, etc. Isso tudo bate muito internacionalmente. Então, você tem lá um range. Tudo isso é feito não só com um número, tem um range, tudo mais, certo? Tem um intervalo. E é levado em conta dessa forma, certo? A gente não faz modelo estocástico, certo? É possível fazer coisas com modelo estocástico, é possível fazer com estocástico, mas o tratamento de dados que a gente faz é basicamente olhando os dados da CIVEP GRIP, de casos hospitalizados, são muito mais confiáveis. A gente faz um nowcasting, o nowcasting tem um intervalo de confiança e a gente usa isso dentro do fitting do modelo. Obrigada. Mais perguntas? Posso lançar, Roberto? Tem mais uma aí, né? Tem. Então, tem
umas perguntas que são simplesmente de referência do modelão, que eu acho que você pode passar via link depois para eles. Você passa para mim, eu mando por e-mail. Mas... Eu salvo aqui a conversa, aí eu posso olhar as perguntas que eventualmente ainda possam ser respondidas posteriormente. Tá joia. E sobre o modelo 2, que é o das escolas, tem duas perguntas. Então, pergunta sobre as premissas do modelo do exemplo 2. Quais aquelas formas assumidas para comportar uma primeira onda e uma segunda onda que antecedia o advento da variante P1 em Manaus? A gente... É das escolas ou de Manaus? As escolas não têm a ver com Manaus, certo? Pois é, ele misturou. Quer esclarecer, Felipe? Quer falar? A gente não faz um fit na epidemia inteira. Certo? Quer dizer, como é que tem 2 picos? A gente não faz fit na epidemia inteira. Porque isso vai dar besteira. Por quê? Como é que você vê paper com isso? Vê. Né? Tá publicado, tá publicado. Tá errado, tá errado. Certo? Por quê? Porque é claro que você pode dizer, vou fazer o seguinte fitting. Eu pego uma coisa que seria o correspondente do beta, faço ele ser uma função beta de t e faço o meu modelo colar exatamente em cima da curva epidêmica. Só que aí, cara, isso é a mesma coisa que introduzir um número, se não infinito, mas pelo menos um número de parâmetros igual ao número de dias que você tem. Certo? Você introduziu 300 parâmetros. Isso é overfitting. Overfitting implica que você consegue ficar tudo, certo? E não consegue prever absolutamente nada, certo? Existem casos muito famosos disso, isso é um problema de, sei lá, do curso de introdução a data science, tá certo? Você pega uns pontos e você tenta passar uma reta, isso é muito melhor do que tentar passar um polinômio de ordem 10 em 10 pontos. Ela vai errar completamente a previsão, porque aquilo não é um sistema que é exato, contém ruído, tá certo? Então, você pode fazer esse beta variando no tempo? Pode. Por favor, evitem. Certo? Então, isso é feito a miúde. Certo? O que você faz é tentar definir primeiro qual que é o problema que você quer estudar. O problema da introdução da variante P1 em Manaus é um problema. O problema de a reabertura de escolas, os efeitos de reabertura de escolas, certo? É um problema mais teórico. A gente usou os dados, São Paulo tem algum dado que tem que usar, mas era um problema muito mais de saber se existe algum limiar mais seguro ou não. Certo? É um problema um pouco mais acadêmico do que o problema da variante de Manaus, que é uma coisa que tem que ser feita imediatamente, etc. Mas você não tenta fitar a curva epidêmica inteira, certo? Isso não dá bem. Isso em geral, leva... Quando você usa modelos compartimentais desse tipo, certo? Existem outras modelagens que é diferente. Mas isso, em geral, não tentar fitar tudo... você está fitando uma coisa que tem alta variabilidade do valor dos parâmetros, e se você tentar fitar ponto a ponto, você vai simplesmente fazer um maior overfitting do mundo. Bom, tem mais uma pergunta, se houver tempo. Tem outras que a gente pode deixar para você responder depois. Maria Helena pergunta, no modelo, como a inserção de recuperados entram na linha de tempo, visto que o tempo de recuperação varia bem entre os hospitalizados? Eu acho que ela está falando do modelo que leva em conta a reinfecção. Bom, ou também, por exemplo, existe variabilidade em relação ao tempo assim, passa no compartimento infectado até virar recuperado. Primeira aula, a gente discutiu que se esse tempo é distribuído como uma exponencial, aquele termo que a gente usou no modelo SR, 1 sobre mits e tal, pode ser interpretado como tempo médio de hospitalização, e o tempo médio de hospitalização você tem. Você não tem a certeza se seja exponencialmente distribuído, mas claro que não é exatamente uma exponencial, certo? Mas isso difícil de medir também, mas pode ser razoável de trabalho, tá certo? Então, dá para se... Esse é um termo menos problemático. É possível colocar uma distribuição de probabilidade por tempo de permanência como infectado? Pode, também. A gente não faz isso, porque a gente chegou a fazer algumas coisas desse tipo, mas há obstáculos de fazer isso no contexto que a gente faz, de fitting de modelos,
Porque introduzir mais uma variável estocástica, certo? Para os tempos de infecção, imagina que se isso já rodou uma noite, quantos dias a mais isso não vai rodar no cluster? É um cluster bom. A gente usa da FEBC ou do Instituto de Física Teórica. Tá? Mas lá vai-se o tempo de computação para o espaço. Né? Então, tem limitantes nisso. Certo? Isso não são coisas que você vai fazer no seu laptop. Tá? Quanto às reinfecções, elas acontecem simplesmente por contato entre os recuperados pela variante original com contatos com pessoas que têm a P1, certo? Ou estão expostos, ou infectados, ou hospitalizados, ou são assintomáticos. Certo? Ou seja, não tem um tempo de decaimento da imunidade explicitamente. Nesse modelo não tem decaimento de imunidade. Em inglês chama-se de waning immunity. Tem imenso debate sobre isso. Tem um outro trabalho, um outro grupo, o grupo do CAD, da USP, muito respeitado junto com o Imperial College, que também fez modelos, é um modelo diferente, um modelo de equações de renewal. E para a situação de Manaus, tá certo? Encontrou coisas parecidas, é que o modelo deles não consegue determinar qual é o número de pessoas, pelo tipo de formulação do modelo deles, não, o número de pessoas que são os reinfectados dentro de um período de tempo. Não dá para usar o modelo dele, não dá para fazer isso. E, então, não dá para comparar, mas eles têm uma transmissibilidade da ordem de 1,8, em vez de 2,5 maior, certo? Mas eles têm imunidade, eles usam dados de um estudo inglês, mas a gente nunca entendeu, porque no estudo em inglês não tem nada de perda de imunidade, eu não sei como eles extraíram uma perda de imunidade fitada com dados ingleses. Certo? A gente não supôs isso, porque a gente fita, basicamente, só 3 meses, novembro, dezembro, janeiro, e a gente deixou livre a prevalência em 1º de novembro, ou no começo de novembro, lá não é bem, sabe, no começo de novembro. Ao deixar livre, isso quer dizer que tudo que aconteceu antes simplesmente tirou aquele número. Se teve perda ou não, tudo que aconteceu antes está lá. O que a gente supõe é que não tenha perda nesse período de 3 meses, o que é muito razoável. Certo? Não existe indicação clara de que haja perda de imunidade com pouquíssimo tempo. Então, a gente não usa a perda de imunidade porque fomos suficientemente engenhosos de colocar tudo como um número a ser fitado a prevalência inicial. Tá certo? Então, se teve perda, o que importa é qual era a taxa de pessoas imunes no primeiro dia da simulação. Beleza? Gente, então, muito obrigado. Vocês têm, começando daqui a 10 minutos, mais uma aula. Boa aula para vocês. Acho que no site deve ter, ou deve ser fácil achar meu contato. Meu nome é meio difícil de ter outro, né, Roberto? Creio que só tem eu. E facilmente, se vocês quiserem me mandar um e-mail, quiserem falar comigo, sinta-se à vontade a perguntar, enfim, contatar à vontade, tá certo? Eu vou ler o chat agora, porque eu não, durante a minha exposição, obviamente, não estou lendo o chat, vou dar uma olhada nas discussões que teve no chat e, eventualmente, se for o caso, eu faço algumas respostas, alguns comentários sobre o que vocês disseram. Então, bom resto de curso e bom encontro, congresso da parte de apresentações a partir de hoje. Tchau para vocês. Obrigado, Roberto.